2 Timóteo capítulo 1. E a semana passada eu dei o título a esta série, não sei quando, se é mais um domingo, se é só este, mas palavras que nos sustentam. E alguém me perguntava o que é que neste tempo eu pregava para mim mesmo. Então a semana passada foi como que um partilhar de coração, e esta semana também, durante este tempo, este último ano que passou, há verdades que eu trago ao meu coração de uma forma quase diária. Me obrigo a pensar, a ler, há apontamentos que eu escrevi e que tento ler e reler e me lembrar a mim mesmo, que são verdades fundamentais que me têm sustentado e eu acredito que nos sustentarão a cada um de nós, em primeiro lugar, porque são a palavra de Deus. Palavras que sustentam a nossa fé, nos ajudam a permanecer firmes, palavras que nos mantêm em paz neste tempo de grande adversidade. E falámos então da história de Gedeão a semana passada. Hoje eu gostaria de começar por meditar, ler em 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. E eu lembro também das palavras do apóstolo Paulo, que eu não me canso de repetir as mesmas coisas, porque eu sei que é segurança para vós. Dizia o apóstolo Paulo. E é isso que eu partilho também. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. Todos já abriram? Vamos ler então. Diz assim: porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Na versão, o livro diz, porque Deus não nos deu um espírito de medo e timidez, mas um espírito de poder, de amor e de autodomínio, ou domínio próprio. Todos em algum momento na nossa vida já tivemos que enfrentar e que lidar com este inimigo chamado o medo. Quando crianças, provavelmente, uns sim, outros não, mas há crianças, por exemplo, que pedem aos pais para dormir com a luz acesa, porque têm medo do escuro. Quando nós vamos crescendo, muitas outras coisas às vezes acontecem na nossa vida, umas coisas, outros a outras, por exemplo, há adolescentes, jovens que tiveram medo da rejeição dos amigos. É alguma coisa interessante. Eu, por exemplo, estava a ir buscar a Mafalda e estava a contar isso depois à Carla, que ao ir buscá-la, havia um colega que estava a sair também e ela perguntou se queriam ir de mão dada. Não é? E esse por acaso até foi. Depois fomos até ao parque. Então estavam lá umas moças bem mais velhas do que ela, então ela sempre chegava a uma menina e perguntava se queria brincar com ela. E ela dizia que não, olhava para aquela meia-leca, não é? E dizia não. E o que eu achei interessante, dizia a Carla que, pronto, ela em vez de ficar triste, pronto, voltava-se e ia brincar sozinha. Via outra e ela recebeu uns 3 nãos naquela tarde. Mas sabe que, agora ela ainda é pequenina, mas às vezes quando nós somos adolescentes, jovens, e às vezes quando somos rejeitados deste grupo ou daquele grupo, às vezes podemos ser levados a fazer algumas coisas que nem têm a ver connosco, mas só para ser aceitos. E isto por causa do medo da rejeição. Mas a verdade é que, à medida que crescemos, nós vamos enfrentando muitos outros tipos de medos. Medos que às vezes até estão escondidos dentro de nós, e que às vezes nós sabemos, outras vezes não sabemos. Medo da solidão, medo da pobreza, medo da enfermidade, medo do fracasso. Às vezes também medo de envelhecer, medo da velhice, e com todo o respeito, porque há alguma coisa que Deus nos dê a graça de nós envelhecermos. É sinal que vamos durar muito mais tempo. Às vezes pode haver o medo da solidão,
Não é? Os pais dizem, depois ninguém quer saber de mim, etc. Medo do Covid. Medo, e agora por causa deste tempo que estamos a viver, não me deixaria de falar disso, não é? Medo, por exemplo, da vacina A, B, C ou D. E tudo isso é por causa de tudo aquilo que nós ouvimos. Nós não devemos ter vergonha de sentir medo. Diga ao irmão ao lado, não tem vergonha de sentir medo. Ter medo é um sinal de humanidade. Medo, na realidade, é um dos maiores inimigos do ser humano. Ele mata as pessoas, mata sonhos, destrói e assassina as promessas, expectativas. O medo destrói relações. E quando olhamos para o contexto que nós estamos a viver neste tempo, tempo de pandemia, tempo de crise mundial, sucessivos confinamentos, vacinas que hoje são boas, amanhã são más, mas depois voltam a ser boas e depois voltam a ser más. Ou seja, tem a ver com as contradições. Há todo um clima de incerteza instalado na nossa sociedade. E Paulo diz a Timóteo, olha, Deus não nos deu um espírito de medo. Noutras traduções, Deus não nos deu um espírito de timidez. Noutras traduções diz, Deus não nos deu um espírito de cobardia. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de amor, de poder e de domínio próprio. Se o medo não vem da parte de Deus, então não deixes que ele faça parte da tua vida. Se o medo não vem da parte de Deus, não deixes que ele faça parte da tua vida. Não deixes que ele faça parte das nossas vidas. O medo funciona como a fé. A fé é como um ímã, ela atrai aquilo que é bom. Quando nós colocamos a nossa fé na palavra de Deus, em Deus, nas promessas de Deus, funciona, atrai as bênçãos de Deus à nossa vida. Assim também o medo funciona como um ímã, atrai coisas negativas à sua vida. Por exemplo, em Jó capítulo 3, versículo 25, ele diz assim, o que eu temi me aconteceu. E quando nós lemos o primeiro capítulo, uma das coisas que ele temia, tinha medo e angústia, é que alguma coisa de mal acontecesse aos seus filhos. E eu não estou a dizer isso para criar gente com superstição. Não pensa assim, não fala assim, não. Mas para nós vivermos não concentrados naquilo que é negativo, não vivemos não concentrados naquilo que é as notícias à nossa volta, embora nós saibamos das coisas, nós vivemos com os pés bem assentos na terra, sabemos onde vivemos, sabemos aquilo que nos rodeia, estamos bem conscientes, mas tomamos uma decisão de ainda assim continuar com os nossos olhos focados em Jesus, com os nossos olhos focados na palavra de Deus, com os nossos olhos focados nas promessas de Deus, sabendo que Ele é fiel para cumprir essas promessas na minha vida, na tua vida. Ele é fiel. Diga ao irmão ao lado, concentra a tua fé em Jesus. A nossa fé, ela deve estar no nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é uma das coisas que eu tenho pregado para mim mesmo. O teu foco é Jesus. Eu não estou falando para ti, falar para mim mesmo, Mário, o teu foco é Jesus. O teu foco é a palavra de Deus. O teu foco são as promessas de Deus. Elas não deixaram de ser verdades por causa deste tempo. Jesus não deixou de ser verdade por causa deste tempo. Ele continua a ser o Senhor das nossas vidas. Então a minha pergunta é, como podemos vencer ou lidar com o medo baseados na palavra de Deus? Não é vencer, é lidar. Como podemos lidar com o medo baseados na palavra de Deus? Vou convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus no Salmo 56. Salmo 56, verso 3. Como podemos lidar? 5 conselhos bem práticos que nós podemos sair daqui e durante a semana praticá-los e vivê-los. O salmista diz assim, eu vou ler na nova versão internacional, tá bem? Diz assim, mas eu
quando estiver com medo, confiarei em ti. Confiarei em ti. Quando eu estiver com medo, eu confiarei em ti. Primeiro conselho. Como é que eu vou lidar com o medo? Eu vou reconhecer o meu medo. Diga ao meu lado, reconhecer. Igreja, nós nunca vamos vencer aquilo que nós não reconhecemos. Entrar em negação é um erro. E muitas pessoas, às vezes, quando estão confrontados com dificuldades, com problemas, com ansiedades, com problemas bem reais, eles entram em negação. Não, isto não está a acontecer. Isto está a acontecer, mas eu digo, não, eu não estou doente, não, eu não tenho cancro, não, eu não tenho medo, não. Isso é um erro. Diga ao meu lado, isso é um erro. Se queremos vencer o medo, precisamos de o identificar. O salmista, ele é claro, quando Deus estiver com medo, sim, o medo faz parte das nossas vidas. Fé não é dizer eu não tenho medo, fé não é dizer eu não estou preocupado, não, fé não é nada disso. Há momentos na vida que nós temos medo, naturalmente. Há momentos na vida que eu fico preocupado, que eu fico temeroso. Davi, quando ele escreve este salmo, qual é o contexto? Em que situação é que ele está a viver? Ele está a viver um tempo em que ele está a fugir de Saul e ele está com medo do quê? De morrer. Ele está com medo de ser apanhado por Saul e Saul o matar. Porquê? Porque Saul tinha ficado com a inveja dele e por causa da inveja começou a persegui-lo, levou todo um exército para matar Davi. Davi está com medo de morrer, está com medo de ser apanhado, está com medo. E ele diz assim, olha, eu estou com medo. Agora, este é o contexto, mas se queremos vencer o medo, nós temos que identificar qual é o meu medo, qual é o teu medo. Quando nós vamos ao médico, o médico não olha para a tua cara e para a minha cara e diz isso, ok, um Benuron, isso passa. Não, sim, eles dizem que é uma virose quando não sabem. Não é? Quando não sabem, isto é uma virose. Mas a primeira coisa que eles têm que fazer é identificar qual é a nossa enfermidade. De onde é que vem a nossa dor? Para quê? Depois de identificar, passar então a prescrição, ou seja, o remédio para combater aquela doença, ou aquela enfermidade, ou aquela dor. Então, a minha primeira pergunta é, o que é que tu estás a temer? Qual é o teu medo? Será que é medo da morte, como Davi? Será que é medo de fracassar? Será que é o medo da solidão? Será que é o medo, como eu disse há pouco, de envelhecer ou da velhice? De ficar com menos capacidades, isto, aquilo? Porque ao vermos as outras pessoas, às vezes podemos ser levados a pensar, oh Senhor, eu não quero ficar assim. Será que é medo da vacina? Será que é medo da rejeição? Qual é o teu medo? E quando eu estou a citar, é porque são coisas naturais. Se nós vivemos nesta sociedade, basta ligar a televisão e a gente hoje ouve uma coisa, amanhã ouve outra. Um diz que é branco, amanhã o outro diz que é preto, depois o outro diz que é cinzento, depois o outro diz que é amarelo e a gente fica... Mas afinal, de cor é aquilo. Não é? Se eles estudaram, não se entendem, o que é que... Então, e naturalmente, nós podemos ficar com medo e nós percebemos que nas conversas entre as pessoas, eu não sei se hei de levar a vacina, se eu não hei de levar, e isso é porquê? Porque há medo. Não, pastor, eu não tenho medo. Então, por que é essa coisa? Levas ou não levas? Mas são coisas naturais. Nós somos seres humanos. Qual é o problema de nós sentirmos medo? Temos que reconhecer o nosso medo. Temos que reconhecer aquilo que nos angustia, aquilo que nos preocupa, aquilo que nos rouba o sono. E Davi nos ensina isso. Primeiro, se queremos lidar com o medo, vamos identificar qual é o medo, vamos reconhecer qual é o medo, para depois enfrentar esse medo. Segundo, quando eu olho aqui para a palavra de Deus, Salmo 56:3, ele diz não só, a primeira parte, quando eu estiver com medo, é uma realidade que ele fala que acontece. Segundo, ele diz assim, eu confiarei em ti. Ou seja, primeiro, vou reconhecer o meu medo, vou identificar o meu medo. Segundo, eu vou confiar em Deus. Ou seja, o que Davi nos ensina é assim, olha, eu tenho este medo, estou com medo de Saul, estou com medo da morte, mas eu tomo uma decisão. Apesar do medo, eu decido confiar em Deus. Apesar do medo, eu decido continuar a caminhar
confiando em Deus, olhando, não ignoro o medo, mas eu tomo uma decisão. Apesar do medo, eu continuo a confiar em Deus. E no versículo 4 diz, em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei, que poderá fazer-me um simples homem mortal. Davi diz assim, olha, eu tenho medo, mas eu tomo uma decisão, eu escolho confiar em Deus. E no versículo 4 ele diz assim, e quando eu escolho confiar em Deus, então eu já não tenho medo. Quando eu digo então já não tenho medo, é quando eu tomo essa decisão e continuo a caminhar, o medo vai se afastando, vai diminuindo e a paz de Deus vai entrando no meu coração. Então, a área que mais tens medo são as áreas que menos confias em Deus. Então, a grande virtude de Davi não é a ausência de medo. A grande virtude de Davi não é, eu nunca tive medo. Não, a grande virtude de Davi é esta. Apesar dos meus medos, eu me atrevo a confiar, eu me atrevo a caminhar, eu me atrevo a continuar a minha caminhada, a olhar para Jesus Cristo. E a boa notícia é esta. O mesmo Deus que livrou Davi dos seus medos, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente, e Ele tem poder para te livrar a ti e a mim dos nossos medos também nos dias de hoje. Fé não é ausência de medo, fé é continuar a caminhar confiando em Deus, apesar do medo, apesar da enfermidade, apesar da adversidade, apesar das circunstâncias à nossa volta, vamos continuar a confiar em Deus e olhar para Ele. Quanto mais confiamos em Deus, quanto mais nos atrevemos a confiar em Deus, o medo começa a dissipar-se. Irmãos, podem acreditar ou não, mas um dos meus maiores medos, e houve alturas, não era só um medo, era um pavor, era falar em público. E quando eu disse pode acreditar, é não, porque algumas pessoas hoje podem dizer, principalmente nós aqui da casa, pastor, isso para si é com uma perna às costas. Não, nem com uma, nem com metade. Era e ainda tem que lidar com isso. É um medo de ter que falar, ter que fazer, ter que acontecer. E à medida que nós tomamos a decisão, ou que eu tomei a decisão, não, eu apesar do medo, eu vou ter que fazer. Eu vou ter que confiar em Deus, eu vou ter que crer que Deus está comigo a me abençoar, a me dar sabedoria, a me dar graça, e à medida que nós caminhamos, ou que eu caminho e faço, o medo vai se dissipando. E ainda hoje eu lido com isso, não tanto aqui na nossa casa, e sinto a responsabilidade, mas eu tenho medo. Claro que ninguém nos ouça lá fora, mas quando sou convidado a ir a outros sítios, vocês vão parar que eu não saio muito, eu não tenho muita vontade, não tenho muito desejo de sair para aqui e para lá, porque eu tenho pavor. Há coisas que eu fico sem dormir, fico preocupado e só tipo descanso e como depois daquilo passar. Pois, pronto, já passou. Mas é alguma coisa que tem a ver connosco. Agora, à medida que eu decido, não, apesar disso, há coisas que eu tenho que fazer, eu tenho que enfrentar, eu tenho que confiar em Deus. E à medida que confiamos em Deus, o medo vai se dissipando. Terceiro conselho, quando lemos no versículo 4, em Deus cuja palavra eu louvo. A terceira coisa que Davi fazia quando o medo o perseguia era louvar a Deus. Diga ao irmão ao lado, louvar a Deus. Um dos antídotos mais poderosos contra o medo é o louvor. Então o meu terceiro conselho é, vou louvar a Deus continuamente. São palavras que tenho-me lembrado a mim mesmo, a cada dia. Qual é o meu medo? Segundo, eu apesar do medo, eu vou confiar em Deus. Terceiro, neste tempo e em todo o tempo, eu vou louvar a Deus. Os salmos, igreja, não são outra coisa do que canções, poemas que Davi e outros escreveram em tempos de grande adversidade. Por exemplo, estava a olhar agora para o Fabiano e eu lembro que há uns anos, uma canção que o Fabiano escreveu num tempo fantástico da vida dele. Certo? Com trabalho, com dinheiro, com tudo. Não, num tempo que nem estava aqui na Figueira. Não é? Onde é que tu estavas? No Saara. Isso fica ali, já ali. Ou seja, não estamos a brincar. O mesmo aconteceu com Davi. Em tempos de grande adversidade, em tempos de grande pressão, em tempos de falta
nós escrevemos os nossos próprios salmos, porque ao louvarmos, porque louvor não é um passatempo, louvor não é entretenimento, louvor não é para a gente se divertir, não, louvor, nós vestimos o nosso espírito, como diz lá em Isaías 61, em vez de um espírito angustiado, olhar para as circunstâncias, este problema e aquele, e deixar um medo assolar a nossa vida, nós vestimos o nosso espírito com vestes de louvor, nós decidimos, apesar das circunstâncias, apesar do problema, apesar da adversidade, eu vou louvar ao Senhor, e nesse tempo o Espírito de Deus às vezes nos dá salmos, escrevemos coisas, eu não escrevo, mas não escrevo canções, mas há coisas que eu escrevo que me lembram a mim mesmo e que me edificam, mas foram escritas em tempos ou dias ou fases difíceis, quando ele escreve a vitória garantida, quando ele está no deserto, quando ele está sem isto, sem aquilo, sem aquilo outro, quando os sonhos não se estão a cumprir, parece que até brincadeira, não, é o Espírito de Deus a trazer, para quê? Para que nesse tempo nós vamos louvar a Deus, nós vamos nos concentrar naquilo que Deus diz e não naquilo que as circunstâncias à nossa volta dizem. Por isso, quando Davi escreveu o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, foi nesse tempo, quando ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temo mal algum, porquê? Porque tu estás comigo. Então nós vamos aprender cada vez mais e mais a continuar a louvar a Deus, apesar da adversidade, apesar do medo, porque há momentos na nossa vida que nós não sabemos o que orar, às vezes nem temos cabeça para orar, mas temos coração para louvar ao Senhor, para glorificar ao Senhor, para dar toda a honra, toda a glória. Quanto mais tu louvas a Deus, mais o medo vai se dissipando e o teu coração vai sendo cheio de paz, de alegria. Porquê? Porque o louvor enche o nosso coração de esperança. Igreja, quando há louvor na tua vida, não vai haver lugar para o medo. O medo vai se dissipando. Eu confesso, por exemplo, neste último ano, o que mais tenho feito é louvar, cantar. Eu através dos cultos do Paulo e do grupo Louvor, que cantam estes cantos, eu lembro que dos refrões que eu mais cantei o ano passado, por exemplo, logo quando foi o primeiro confinamento, confesso que fiquei temeroso, não é? A pessoa fica, agora como é que vai ser? E eu lembro, na minha comunhão com Deus, no meu desporto, que eu faço desporto quase todos os dias, e é sempre este refrão, eu cantava, não é? Quando este ainda o Paulo cantou agora, como é que é? Tudo é possível para ti. Não perdeste uma batalha, não perdeste uma batalha, e eu sei, não perderás. Houve alturas que eu cantava isso, às vezes as lágrimas vinham, não porque estava mal, não estava nada mal, graças a Deus, mas eu estava com medo, eu estava preocupado, eu estava ansioso, eu nunca tinha vivido, nunca como igreja tínhamos vivido uma situação dessas, às vezes não sabia como orar, o que fazer, e eu cantava, Senhor, aquele refrão ficou tantos meses, tanto tempo, que eu levantava-me, eu acordava, eu fazia surf, e eu cantava aquilo. Tudo é possível, tudo é possível, tudo é possível. Quando não sabes o que dizer, louva ao Senhor, glorifica ao Senhor, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Vamos louvar ao Senhor, e o medo, ele vai se dissipando. À medida que os meses iam passando, e a gente vê a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o favor de Deus. Outro refrão que ficou entre todos, que é natural, a gente vem ao culto, ouve as músicas, etc. E louva a Deus com elas. É um que diz que não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. E ao cantar isso, Deus, de facto, há muitas coisas que eram prioridade, passaram a não ser, há muitas coisas que sentavam importância que eu passo a não dar. Não é que não sejam importantes, mas de facto não há nada melhor, não há nada. E não é porque temos mais isto ou porque temos mais aquilo, não. É de facto Deus, é de facto o melhor que nós podemos ter. Deus é o melhor, Deus traz paz, Deus traz segurança, mesmo no tempo da dificuldade. Quando nós estamos a louvar a Deus, eu estou a encorajar a louvar a Deus, não é apenas louvar
louvar a Deus, abre as portas do céu, louvar a Deus, coloca os exércitos de Deus. Sim, tudo isso é verdade. Mas mesmo que o suprimento não viesse, mesmo que esta ou aquela circunstância não acontecesse, nós vamos dizer como o apóstolo Paulo, nada me vai separar do teu amor. Não há nada, eu posso até partir desta terra, mas parto com a certeza da eternidade. E louvamos ao Senhor, e louvamos ao Senhor, e louvamos ao Senhor. E à medida que louvamos ao Senhor, o medo, ele vai se dissipando. Quando eu disse que não era vencer, era lidar. Era neste sentido, não é alguma coisa, pronto, está feito, a gripe passou. Não, às vezes ele tenta vir outra vez, mas nós lidamos dessa forma. E em vez de vir o medo, a paz enche o nosso coração. E que a paz enche, o medo vai embora. E ele quer voltar, mas vai embora. É como aquele cão que a gente, se não fechar a porta, ele vê uma greta e vai lá. Então a gente fecha a porta e começa a dizer, não há nada melhor que tu, Senhor. Não há nada melhor. E à medida que louvamos ao Senhor, à medida que louvamos ao Senhor, o medo vai se dissipando, vai se dissipando. Eu vou lidar com o medo como? Primeiro, reconhecendo, identificando. Segundo, tomando esta decisão de confiar em Deus, apesar do medo. Terceiro, louvando em todo o tempo. Quarto conselho, Salmo 118, verso 16. O salmista diz o seguinte: o Senhor está comigo, não temerei o que me possa fazer o homem. Na versão o livro diz, o Senhor está comigo, não terei medo. Quarto conselho, eu vou crer que Deus está comigo. O medo começa a desaparecer no momento em que eu creio que Deus está comigo. O salmista diz, olha, Deus está comigo, por isso eu não tenho medo. Eu não tenho medo porquê? Porque Deus está comigo. Deus está comigo. E a pergunta não é se Deus está contigo, porque Deus está contigo em todo o tempo. Então eu não estou a perguntar isso. Não, isso é um facto. Agora a pergunta é, será que tu crês nisso ou não? E porquê que eu estou a dizer isso? Porque esta coisa tão simples, a primeira coisa que o diabo faz, e a primeira mentira que ele tem colocado ao longo dos anos nas nossas cabeças, é sempre que há um problema na nossa vida, é porque Deus nos abandonou. Não foi isso que Gedeão disse? Como é que tu és connosco se isto está a acontecer? Aconteceu um problema, Deus já não é contigo. Deus já te abandonou. Isso é uma mentira. Ele é contigo, sempre. Agora a questão é, tu crês que Deus é contigo? Tu acreditas que Deus é contigo? No vale, Deus é contigo. No topo da montanha, Deus é contigo. Quando está tudo bem, Deus é contigo. Quando está tudo mal, Deus continua contigo. Quando eu estou saúde, Deus é comigo. Quando eu estou enfermo, Deus continua comigo. Quando eu sou jovem, cheio de força, Deus está comigo. Mas quando eu estou mais debilitado ou envelhecer, Deus continua comigo. Ou seja, Deus está comigo sempre. E a pergunta é, o que é que tu crês? Porque às vezes nós sabemos isso, mas não queremos. Acreditamos que isso seja verdade para a nossa vida. Tanto que a primeira coisa, sempre quando há adversidade ou tempos difíceis, a interrogação é esta. O que é que eu fiz? Onde é que eu desobedeci? Porquê é que Deus me abandonou? Porquê é que eu tenho que pensar que sempre que um problema acontece, Deus nos abandonou? Na verdade, quando nós pecamos, nós sabemos que pecamos. Mas também quando não pecamos, não inventes. Mas eu não tenho fé suficiente. Ninguém tem. A Bíblia diz, Jesus disse, bastava um grão. Quem é que já viu um grão de mostarda? Um dia alguém me trouxe. Eu estava lá em Caldas a pregar acerca disso e pus assim o grão, por acaso era um grande saco, né? Mas pus um grãozinho assim, só respirar mais perto, e andámos ali de gatas e nunca encontramos o grão. Porque que é tão pequenino, tão pequenino, tão pequenino, tão pequenino. Mas Jesus disse, basta um grão de mostarda. A fé como um grão de mostarda. Olha, o apóstolo Paulo, ele disse desta forma, Romanos 8:31, se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Essas palavras tenho lembrado em Mário. Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é contigo, independentemente do que acontecer.
Deus é contigo. Não é Deus é comigo quando tudo está bem. É independentemente do que acontecer. E eu não estou a falar negativo. Não, independentemente do meu futuro. Deus está lá comigo. Deus está lá contigo. Deus está com cada um de nós. Isaías 41:10 na Bíblia para todos. Né? Diz assim: não tenhas medo, porque eu estou contigo. Não te aflijas, porque eu sou o teu Deus. Eu te torno forte, ajudo-te, protejo-te com a minha mão direita vitoriosa. Então, olha, Ele é comigo, é Ele que me protege, é Ele que me fortalece, é Ele que me ajuda, é Ele que me dá graça, é Ele que me dá sabedoria. Ele é contigo. Como é que eu vou lidar com o medo? Eu vou identificar o medo. Eu vou, apesar do medo, tomar esta decisão de confiar em Deus. Eu vou louvá-lo em todo o tempo. E em quarto lugar, eu vou crer que Deus está comigo. Quinto e último conselho, 1 João capítulo 4, verso 12. Nunca, eu vou ler na Bíblia para todos. Nunca ninguém viu Deus. Por isso alguns que dizem, eu vi, tive. Pois não sei quem é que tem razão, se é eles que dizem, se é a Bíblia. Eu cá opto pela Bíblia. A Bíblia diz, nunca ninguém viu Deus. Se nós nos amarmos uns aos outros, Deus está em nós. E o seu amor realiza-se de forma perfeita na nossa vida. Como é que o amor de Deus se realiza de forma perfeita na nossa vida? Quando nós amamos uns aos outros. Não é só quando nós recebemos o seu amor, mas quando nós partilhamos desse seu amor, o amor de Deus realiza-se em nós de forma perfeita. Versículo 18. O amor não conhece o medo. O verdadeiro amor afasta o medo. Quem tem medo receia o castigo. Por isso, quem tem medo não é perfeito no amor. O meu quinto conselho é: eu vou permanecer no amor de Deus. Quanto mais eu reconheço que Deus me ama, tu és um filho amado. Tu és um filho amado. Deus te ama não pela tua performance. Deus te ama não porque tu és perfeito. Deus te ama por causa daquilo que Cristo fez por nós. Deus te ama a ti e a mim porque Ele decidiu nos amar. Ele decidiu nos amar, independentemente do que nós fazemos. Está a dizer que devemos fazer tudo? Podes fazer tudo. Claro que há coisas que nos entristecem a Deus, mas Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Então quando te acontece aquilo, Deus permitiu porque Deus não me ama, isso é uma mentira do diabo. Não, Deus te ama. Quanto mais nós permanecemos no seu amor, menos medo nós vamos ter. Porque o perfeito amor lança fora o medo. Lança fora o medo. Então se vocês querem permanecer no seu amor, o que é que a Bíblia diz? Em primeiro lugar, amem-se uns aos outros. E quando vocês estão a amar-se uns aos outros, quando nós estamos a nos amar uns aos outros, o amor de Deus permanece em nós. E esse amor perfeito em nós vai afastar todo o medo. Lança fora o medo. Por isso é que o apóstolo Paulo disse, olha, eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestades, nem o presente, nem o porvir, nada me separará do amor que está em Cristo Jesus. Nada, nada me separará do seu amor. Nada me separará do seu amor. Por isso é quando nós vemos pessoas a enfrentar a morte. E eles têm consciência que os dias da sua vida aqui na terra estão por pouco. E quando eu vejo em algumas dessas pessoas esse brilho nos olhos, quando fala da eternidade, é assim, nada me vai separar do amor do meu Pai. Nem a morte, nem a enfermidade, porque isto aqui é apenas uma passagem, porque há um lar celeste, há um Pai celestial à minha espera, há um céu, há uns anjos de braços abertos, há todo um corredor de vitória, ali como é que se chama? Uma passadeira vermelha para eu entrar e receber a minha coroa lá no céu. Nada nos separa do amor de Deus. Nada. Deus nos ama. Deus não nos ama só porque fazemos coisas boas ou menos boas, ou porque hoje, irmãos, se eu definir o amor de Deus pela minha performance,
no dia em que eu pregar pior, eu vou achar que Deus já não me ama. No dia em que eu fizer alguma coisa, não, porque há coisas que a gente às vezes tem noção que não fiz tão bem, não me correu tão bem, mas Deus te ama. Quando nós reconhecemos o amor de Deus, Deus é sempre o nosso porto seguro. Não correu tão bem, mas sabe para onde é que nós corremos? Para o nosso Senhor. Porque Ele vai nos ajudar, Ele vai nos dar sabedoria, Ele vai enxugar as nossas lágrimas. Quando alguém nos rejeita, quando coisas nos magoam, sabe qual é o nosso porto seguro? É o nosso Deus, porque sabemos que Ele nos ama, Ele não nos abandona, Ele não nos colocou para trás. Mesmo quando eu erro, quando tu erras, Ele não diz, enrasta, então agora fica aí, porque agora, olha, agora desenrasca, desculpa a expressão. Não, quando eu reconheço o amor dEle por mim, Ele é sempre o meu porto seguro. Ele é sempre onde eu me volto. Ele é sempre onde eu vou chorar. Ele é sempre onde eu vou me alegrar. Ele é sempre onde eu vou socorrer, porque Ele é o meu porto seguro. Ele é o nosso papá. Ele te ama. Como é que eu vou lidar com o medo? Eu vou identificá-lo. Há medos que são reais. Há fases na vida que nós sentimos medo. Então, este é o meu medo. Agora eu vou tomar uma decisão. Apesar do medo, eu decido confiar no Senhor. Isso significa que eu decido continuar a caminhar apesar do medo. Eu vou louvar ao Senhor. E à medida que eu louvo, o medo vai se dissipando. Eu vou querer acreditar. Eu tenho fé nisso, que Deus está comigo. Quando eu passo pelo vale, Deus está comigo. Se eu estou doente, Deus está comigo. Se eu estou a envelhecer, Deus está comigo. Se eu estou só, Deus está comigo. Deus está comigo. Toda a gente pode me abandonar, mas há um que nunca te vai abandonar. Deus está contigo. Crê nisso. Pastor, mas se os meus filhos não querem saber de mim, eu não sei se eles querem ou não. E até pode ser verdade, pode ser não, até é verdade. Mas há uma coisa, se Deus está contigo, Deus vai providenciar os filhos dele, quem Ele quiser, onde quiser, para ser eles a cuidar de ti. Porque Ele vai cuidar sempre dos teus filhos. Claro que eu não estou a ilibar a responsabilidade de quem é filho. Agora eu quero dizer uma coisa, nunca coloques a tua fé nas pessoas, coloca a tua fé no teu Deus, porque Ele nunca vai falhar contigo, nem comigo. Essa conversa até, por exemplo, para quem não tem filhos, não tem filhos, depois como é que vai ser? Conversa é essa? Desculpa, pessoal, mas conversa é essa? A igreja é o quê? A igreja é o lugar para nós nos encorajarmos, ou somos como ao mundo, que olhamos para isto e aquilo e dizemos, não tens filhos, não... Isso não é conversa de crente, isso não é conversa da Bíblia. Deus é o nosso Pai. E Deus vai cuidar quem Ele quiser, providenciar quem Ele quiser. Há uma coisa que eu sei, nada te vai faltar. Sempre que eu e tu somos gente que abençoa, gente que nos dá, gente que nos doamos aos outros, isso é uma semente, que aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. Não o fazemos por causa disso, mas é um princípio da palavra de Deus que funciona na tua vida. Então somos gente que os nossos focos, os nossos olhos, a nossa fé, os nossos princípios, aquilo que rege a nossa vida é a Bíblia. É a Bíblia, não é mais nada, é a Bíblia. E quando nós nos regemos pela Bíblia, o medo vai se dissipando. E por último, não vamos separar do amor de Deus. No verdadeiro amor, dissipa todo o medo. Vamos ficar de pé agora mesmo.